sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando. Qual é a situação que você está vivendo. Mas existe um grito que você precisa ouvir. De candeias que precisam brilhar, que precisam se acender. E que o Senhor deseja usar você para alcançá-los. A tempestade está cobrindo a sua visão. Você não está conseguindo mais enxergar seu chamado. As dificuldades estão cobrindo a sua visão, o seu raciocínio está cobrindo completamente aquilo que Deus já falou com você. Você não está permitindo que a voz do Senhor seja maior do que os trovões que estão à sua volta, que estão sobre a sua cabeça. Os trovões que estão tirando a sua paz para dormir, que estão tirando a sua paz para se alimentar, que estão tirando o seu ânimo para congregar. Você esqueceu da voz daquele que disse: entre no barco, porque nós vamos lá do outro lado. Tem uma candeia lá, que precisa ser alcançada. Quando a tempestade surgiu e Jesus se levantou para repreender, ele usa a mesma palavra que ele usou para repreender o diabo. Sabia? Quando ele deu uma ordem para que os ventos parassem e o mar se aquietasse, foi a mesma palavra no hebraico, no grego, que ele usou para repreender os demônios. Ou seja, o que estava provocando aquela tempestade eram os espíritos malignos. O espírito que estava sobre o gadareno percebeu que Jesus estava indo de encontro ao gadareno e tentou frustrar a chegada de Jesus, para interromper que Jesus chegasse lá, porque ele sabia que se Jesus desembarcasse do outro lado, aquele homem seria liberto para a glória de Deus. E talvez é isso que está acontecendo com você. Você está indo rumo ao seu propósito, aquilo que Deus já determinou para a sua vida, e Satanás sabe que se você desembarcar do outro lado as coisas vão acontecer, então ele tenta afundar o barco no meio ou te fazer desistir para você voltar atrás. Só que Jesus imediatamente ele repreendeu o mar, repreendeu o vento, e tudo se aquietou. Os seus discípulos, que tinham uma visão completamente terrena, fala assim comigo: discípulos com visão terrena. Isso é um problema, irmãos. Vira para quem está do seu lado e fala: isso é um grande problema. Quando você não tem uma visão espiritual das coisas, você começa a naturalizar tudo. Você não pode espiritualizar tudo e nem naturalizar tudo, tem que manter um equilíbrio. Jesus percebeu imediatamente que aquela ação era maligna. Então ele levantou e repreendeu. Naquela hora, ele estava falando com aqueles demônios que estavam agindo no gadareno. Versículo 27. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante deles, clamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Por quê? Por que que ele veio? Ele ficava no alto das montanhas. Você já viu um barco parar para alguém desembarcar na beirada da montanha? Como é que o cara vai descer do barco? Geralmente os barcos param em lugares que quem está dentro do barco vai ter acesso. Nessa época, com certeza, lugares mais baixos, com terra firme na direção do barco. Com montanhas altíssimas, impossível. Só se tivesse duas asas, saísse voando. Eu tenho certeza que esse moço estava pelo menos uns 2 quilômetros longe de onde Jesus desembarcaria. Só que quando Jesus lançou a palavra,
aquieta-te, acalma-te. Os demônios que estavam agindo na vida desse homem ouviram, porque eram eles que estavam agindo. E eles perceberam que Jesus chegou, filho. E quando Jesus chega para mudar a vida de alguém, ele muda sim a vida daquela pessoa. E por isso ele veio correndo, quebrando madeira no peito. Eu imagino o jeito que aquele cara não chegou. Quando Jesus desembarca do barco, está lá o endemoniado. Porque a batalha é espiritual. E Jesus, com certeza, havia visto aquele demônio, não naquela hora, mas antes. Antes quando? Quando ele ouviu no seu espírito o clamor de socorro daquele homem. Porque ele era uma candeia que estava presa nas garras do inimigo. Jesus sabia que existiam espíritos que prendiam a vida daquele homem. E no meio do caminho Jesus confrontou aqueles espíritos. Você quer vencer batalha espiritual com o poder do seu braço. Você não vai vencer batalhas espirituais com o poder do seu braço. Batalha espiritual você vence com armas espirituais. Ah, mas falaram, fizeram, aconteceu. Ore. Apresente a Deus em oração. Repreenda os demônios. Abençoe as pessoas. Erga a sua cabeça. Ordene ao vento que pare. Ordene às ondas que cessem. E tenha uma visão no foco, no objetivo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Chegue do outro lado. E aquele demônio disse: que tenho eu contigo, Jesus, por favor não me atormente. Versículo 29, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Versículo 31, rogavam-lhe que não lhe mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Você sabe por que Jesus permitiu entrar nos porcos? Você já parou para pensar nisso? Eu já falei isso aqui na igreja, tomara que você lembre. Para o judeu, era contra a lei de Deus que ele consumisse carne de porco. Ou seja, o porco era um animal imundo. Logo então, ele não deveria de maneira nenhuma cuidar de porcos, investir na criação de porcos. E essa região aqui ainda fazia parte dos territórios de Israel. Logo, eles estavam tendo uma atividade ilícita. Existia uma brecha aberta para que Satanás entrasse e destruísse a finança deles. O foco da mensagem não é sobre isso, mas eu preciso falar com você. Existe alguma brecha aberta para a destruição das suas finanças? O seu trabalho é limpo? Ou existem brechas para o inimigo entrar e destruir? Você se mantém fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas? Ou existe uma porta aberta para o inimigo entrar e destruir? Mas enfim, Jesus permitiu que aqueles demônios saíssem daquele homem e entrassem naqueles porcos. 2.000 porcos se afogaram. Depois que aquele homem foi completamente restaurado, versículo 38, o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele.
para juntos fazermos crescer esse canal. Assine o nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Quanto mais fizermos isso, mais pessoas serão alcançadas por essa palavra. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.